Olá, bom dia Jacareí, começa agora. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho de 2016. Comece o seu dia bem informado com as notícias da nossa cidade. Agora são 9h04 em Jacareí. Essa é a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. O bom dia para você que nos acompanha pelo canal 61.4 digital aberto ou pelo canal 12 da operadora NET, também através do nosso site pela internet. Nesta edição vamos trazer as informações da 20ª sessão ordinária da Câmara. Você vai ver ainda matérias sobre os alunos que, mesmo com deficiência, buscam superar seus próprios limites por meio da arte. E mais, a polêmica sobre o governo do estado que quer vender parte da Escola Agrícola de Jacareí. Esses e outros temas você confere aqui no Bom Dia Jacareí. Ao meu lado, a jornalista Cristiane Przybyski. Bom dia, Cris. Bom dia, Daniel. Mais um dia, então, com nossas informações sobre a cidade. Verdade. Hoje um pouquinho menos frio do que ontem, né? Melhor, né? Verdade. Bom, amanhã, quarta-feira, dia 15 de junho, vai acontecer a 20ª sessão ordinária do ano. Bom, e até o momento, Cris, nós não temos ainda nenhum projeto inscrito, né, na ordem do dia, lembrando que a qualquer momento isso pode acontecer, o projeto pode entrar na ordem do dia, mas a sessão também tem outros temas que serão discutidos, né? Exatamente, né? Isso nunca aconteceu aqui no Bom Dia, é a primeira vez que a gente fala sobre essa situação, que é que até o momento não foram inseridos projetos a serem votados amanhã na sessão ordinária, né, que é realizada toda quarta-feira. Mas isso não significa que os vereadores não estejam trabalhando e também que outros projetos, né, que projetos sejam inseridos amanhã, porque tudo pode acontecer. Até o final do dia de hoje, os vereadores podem, né, optar, pedir que seus projetos sejam inseridos. Inclusive, amanhã, durante a sessão, também pode haver um pedido de inclusão extraordinária no momento da sessão. E como eu falei, os vereadores continuam trabalhando, apesar de não ter projetos a serem votados, tem a parte do expediente que são votadas, que são analisadas as moções, os requerimentos e os pedidos de informação. A gente já falou dessa parte do expediente aqui no Bom Dia, que é uma parte muito interessante, tem um debate interessante entre os vereadores, pedindo que seus pedidos de informação sejam aprovados, que os seus requerimentos, outros vereadores não querem, né, decidem por não votar, então acontece um debate interessante nesse momento. E também, depois dessa parte, tem o horário da tribuna, onde os vereadores, os 13 vereadores, podem falar durante 10 minutos, também uma parte bem interessante, Dani, vale a pena conferir. Apresentando ali seus trabalhos, né, fazendo mais ou menos um resumo da semana, daquilo que eles têm feito aqui na Câmara, né? Exatamente, né? A vida do vereador, o trabalho do vereador, ele não se restringe a fazer e votar leis, né? Ele fiscaliza a cidade, ele visita a cidade para entender o que a cidade quer, né? O que ela precisa, e aí sugere mudanças, benefícios, né, melhorias aqui para a cidade, que são apresentadas, algumas delas nessa hora do expediente e também quando conquistadas ou alguma requisição do vereador durante o horário da tribuna, que acontece depois dessa parte do expediente, depois da votação dos projetos, que no caso amanhã não vai ter, mas depois 10 minutos para cada vereador, Dani. É certo, lembrando que a TV Câmara transmite ao vivo a sessão a partir das 9 da manhã e você acompanha tudo aqui. Superar obstáculos é um grande desafio para todos nós. Para quem tem algum tipo de deficiência, pode parecer que o obstáculo é ainda maior, mas não é. Na reportagem a seguir, você vai conhecer alunos que, mesmo com deficiência, buscam superar seus próprios limites e, por meio da arte, descobrem que é possível dar um novo ritmo à vida e nos dão uma grande lição de vida. Confira na reportagem. Ao som do maculelê, os instrumentos conduzem o ritmo. Na coreografia, bastante expressividade nos movimentos. Eles são os alunos da JAN, Jacareí Ampara Menores, e as aulas fazem parte do projeto socioeducativo da entidade. Por meio dos movimentos, dança e capoeira auxiliam os alunos com deficiência, promovendo a inclusão e a igualdade. E a arte acalma, a arte seduz o nosso aluno. Todas as pessoas têm sensibilidade, mas o portador de deficiência mental tem mais sensibilidade que as outras pessoas. A gente trabalha bastante a parte cognitiva, trabalha bastante a parte de coordenação e eles desenvolvem muito essa parte. Eles têm uma facilidade em trabalhar essa parte. Pelo menos na minha atividade eu vejo isso e eu dou aula
normal, não tem diferença mesmo. E muito pelo contrário, assim, todo mundo pensa, eles têm dificuldades. Não, eles têm muita facilidade em trabalhar a parte da dança, eles ouvem bem a música, eles gostam da música, de ouvir música, eles gostam de dançar, é uma coisa assim, muito prazerosa para eles. Além de aprender a solidariedade um com o outro, eles aprendem nos ensinando. A arte é fundamental no trabalho de desenvolvimento do portador de deficiência mental. Eles precisam de uma atividade que além de trabalhar a coordenação, trabalhar o corpo, também trabalha a mente. E isso a gente traz na dança, traz na música. A dança é considerada uma das artes mais completas. Além de desenvolver simultaneamente qualidades físicas e emocionais, também ajuda a romper com as diferenças. Nosso tratamento com eles não pode ser diferente do tratamento que a gente tem com as outras pessoas que não são deficientes, porque a nossa intenção é trazê-los para a realidade do mundo, para que ele consiga conviver na comunidade, na sociedade, normalmente como qualquer outra criança. Para o professor, a arte traz vários benefícios aos alunos, independente da sua deficiência. E eles se desenvolvem bastante. Desde quando eu entrei no projeto até a data de hoje, eu percebi um desenvolvimento muito grande, uma melhora muito grande em todos os aspectos, tanto psicológico e motor. É a arte ajudando a superar barreiras, integrando as pessoas para que todos sintam-se mais felizes. A dança faz pra mim, eu fico muito feliz. Eu já peguei um cordão de capoeira já também. E eu vou começar a fazer dança de rua. Dança de rua, que legal. E você gosta? Bastante. Gosto muito. Dança, capoeira, de tudo, artes. Nós tentamos minimizar essa diferença. O nosso objetivo é que não tenha diferença, mas à medida que a gente trabalha, a gente vai tentando minimizar essa diferença. E a gente espera que isso aconteça, né? Que não tenha mais diferença entre as crianças ditas normais e os deficientes, né? Então a gente sempre trabalha nesse ponto, esse é o nosso objetivo. Bom, vimos aí, Cris, que muitas vezes parece que a diferença quem coloca somos nós, né? Ou seja, a sociedade como um todo, e eles se sentem simplesmente como são, normais, como qualquer um de nós, né? E a gente viu aí pelo exemplo que dá uma lição de vida pra gente, né? Certamente, você colocou muito bem, Dani. Quem coloca as diferenças, quem exclui somos nós mesmos, né? Eles não se sentem excluídos, não têm que sentir, e esse projeto é muito bacana mesmo. A já tem uma história bem longa aqui na cidade, ela foi criada em 69 e hoje ela atende 315 pessoas com deficiência intelectual em vários tipos de atividades, inclusive essa dança, a capoeira, que é uma forma de inclusão também, né, para eles, deles se sentirem mais incluídos e também para nós revermos os nossos preconceitos, os nossos pré-conceitos, né? E a JAN também tem um trabalho muito bacana com 215 adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade no programa Aprendiz. Essa é uma história muito legal, porque quando a JAN foi criada em 69, muitas das crianças com impedimento intelectual eram levadas por seus irmãos até a JAN. E aí a JAN, para não deixar esses irmãos que ficavam esperando durante todo o período de aula ficar sem fazer nada, eles criaram esse programa que era inicialmente a Guarda Mirim, né, na época da ditadura, e hoje é o programa Aprendiz, que também é de inclusão desses jovens, de inserção no mercado de trabalho. Então, um trabalho muito amplo da JAN, e esse mais um exemplo aí do quão bem esse programa faz para a cidade, né? Fica o exemplo para todos nós, né? Quem pensa em excluir essas pessoas, na verdade não está excluindo ninguém, está se excluindo de participar da vida de quem é normal, como qualquer ser humano. Exatamente. A seguir você vai saber das atividades dos vereadores aqui da nossa cidade. Tem ainda a previsão do tempo para hoje em todo o país, aliás, todo o país, aqui na nossa cidade, né, que é o que interessa para a gente, e ainda um bate-papo com o vereador Fernando da Ótica Original do PSC. A gente volta já. O Bom
Bom Dia Jacareí está de volta, agora são 9h17 e vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes do Poder Legislativo. Cristiane Prisibisque traz pra gente. Eu começo com o vereador Edgar Sasaki, que é do PSDC, que enviou um pedido de informações ao Executivo referente à contratação de serviços de lavanderia da Santa Casa de Jacareí. Segundo o vereador, a centrífuga do hospital está quebrada e a Prefeitura teve que contratar uma empresa para realizar os serviços de lavanderia. Diante dessa situação, Sasaki quer saber o nome da empresa contratada, o tempo de vigência do contrato e o valor cobrado. Além disso, o parlamentar questiona se não seria mais vantajoso comprar uma nova centrífuga ao invés de terceirizar os serviços. E o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que também é do PSDC, quer saber se a Prefeitura vai devolver o dinheiro aos moradores de Jacareí que vivem em regiões não atendidas com a iluminação pública, mas que estão sendo cobrados com a taxa de luz. Em seu documento, o vereador cita vários bairros que estariam passando por esse problema, como Veraneio Ijau e o Distrito de São Silvestre, além de muitas vias rurais do município. Valmir também quer saber se existe um cronograma para que os serviços de instalação da rede sejam executados nestes bairros. E o vereador Fernando da Ótica Original, que é do PSC, quer mais informações da Prefeitura a respeito dos problemas existentes nas unidades de saúde aqui de Jacareí. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos aqui ao vivo com o vereador. Muito obrigada por sua presença, vereador. O que está acontecendo nas UBSs de Jacareí? Bom dia, Cris. Primeiramente, eu quero agradecer por a gente estar aqui nessa manhã, colaborando com a nossa cidade. E se tratando da UBS, a gente já pode linkar a maior instituição da terra, que é a família, né? Porque, na verdade, as UBS de Jacareí, elas precisam funcionar, de fato, sem essas deficiências que elas estão apresentando. Eu estou um vereador que eu vou muito para os bairros e tal, enfim. E essa semana eu estive visitando 3 UBSs aqui em Jacareí. Eu estive na UBS do Jardim das Indústrias, a UBS do Jardim das Indústrias está apresentando várias dificuldades, como, por exemplo, essas chuvas aí. A UBS começou a jorrar água pelo teto, enfim, é uma questão muito delicada. E a questão também é o quê? A questão da prioridade para os idosos, que a gente percebe que não está tendo essa prioridade. E aí também eu estive na UBS do Parque Brasil, tá? Onde eu pude ali verificar a situação também do aglomerado de pessoas. E aí o que me chamou a atenção foi uma pessoa que iria tomar a vacina, né? E aí, por ela não, a atendente chamar ela e ela não ouvir ela chamando, e depois, na hora que ela foi tomar, falou, não, a sua vacina foi jogada fora. Quer dizer, então são coisas que acontecem que isso não pode acontecer. Tá? A questão também da UBS lá do Cidade de Salvador, eu pude presenciar que o banheiro de deficiente físico com a porta travada. Então, sabe, isso aí é lamentável, não pode acontecer. Os banheiros também da UBS falta detergente, falta papel higiênico. Então eu percebo o seguinte, que a gente tem que avançar muito ainda no quesito saúde, e é por isso que eu fui até lá atender as denúncias desses munícipes que esperam mais, até porque eles pagam impostos, enfim, querem um retorno da administração, né? São coisas simples que poderiam ser resolvidas com certeza, com simplicidade. absoluta. O senhor já falou algumas vezes no plenário que ações simples poderiam resolver esses problemas, né? Com certeza absoluta. Uma coisa também pertinente é o que? A questão das mães. Elas vão fazer o seu pré-natal e aí fica naquele, desculpa a expressão, aquele lenga-lenga, né? Porque aí não tem atendimento adequado e depois quando precisa fazer uma ultrassonografia, não consegue. Aí entra aquela rotina, né? Aquela coisa e fica pressionando para tentar ser atendido e não consegue. Agora você imagina o desespero de uma mãe esperando uma ultrassonografia, não sabe o sexo da criança, não sabe se a criança está bem. Quer dizer, é uma coisa que mexe com o emocional, mexe com toda a estrutura, como eu falei, que é a maior instituição da Terra, que é a família, né? Vereador, o senhor fez um questionamento também à União e ao Estado sobre a permissão da venda de álcool em espaços educacionais. Conta um pouquinho para a gente sobre esse questionamento do senhor. Então, Daniel, esse daí também é um outro tema, né, que eu acho relevante. Eu tive a denúncia de um munícipe por intermédio da rede social, porque eu abro muito a minha rede social, né? E então as pessoas até perguntam assim, mas vereador, é você que está falando aí comigo? E sim, sou eu que respondo.
né, as mensagens que estão fechadas, enfim, eu que organizo todinho a questão da fala com o munícipe dentro da rede social, no WhatsApp, no Facebook, enfim. E aí eu recebi essa denúncia, aonde o Educa Mais Parque dos Sinos, né, o Educa Mais Jacareí, estava com um comércio vendendo bebida alcoólica. E eu confesso, Daniel, que eu não acreditei. Eu falei, deixa eu ir lá conferir. Então eu fui lá, conferi e tal, enfim, e eu vi que realmente ali tem, olha, muito comércio de bebida alcoólica. Ali, para você ter uma ideia, ali tem vinho, tem licor, tem cerveja de várias qualidades, enfim. Então, onde que eu quero tocar nesse sentido? Que não combina um equipamento de educação com venda de bebida alcoólica. Até porque o Educa Mais, ele foi construído com um orçamento direcionado para a educação. Ali você tem creche. Então, aí quando eu coloquei esse pedido de informação na Câmara Municipal, tentando, vamos dizer assim, sensibilizar o prefeito para que ele entenda que a maior instituição da terra é a família, como eu falei no primeiro tema, porque ali o que acontece? Ali é muita família que vai frequentar o local. Então, não combina, Daniel. Olha, ainda que a lei permita, tá? Como os vereadores, né, reprovaram o pedido de informação que eu fiz ao prefeito, para que ele pudesse tirar imediatamente essas bebidas de lá. Então, eu não concordo, e tem muita gente junto comigo pensando assim e não concorda com a comercialização de bebida alcoólica ali. Também foi questionado o quê? A questão, mas vereador, vem cá, então você está contra os comerciantes? Não, de forma alguma. Né? O que eu estou contra é vender bebida alcoólica dentro do equipamento de educação. Isso não combina. Essa conta não fecha na minha cabeça. E eu tenho certeza absoluta que não fecha na cabeça de muita gente, porque eu tenho tido apoio. Enfim, agora entrei com uma denúncia no Ministério Público. Eu espero que o promotor de justiça, ele aceite essa denúncia, acate essa denúncia e possa averiguar mais a fundo para que a gente possa cessar a venda dessas bebidas lá no Educa Mais Jacareí. Vereador. Desculpa, Daniel. Não. Tem um outro tema que eu gostaria de tratar com o senhor. O senhor falou de ser contra o comércio, ser a favor. Tem uma sugestão que o senhor fez que foi bastante interessante, que foi a isenção da Zona Azul entre as 2 e as 4 horas da tarde no centro da cidade para fomentar o comércio. Foi isso mesmo? Pois é, Cris. Isso aí é uma coisa bacana também. Por quê? A Zona Azul, para o pessoal que está nos assistindo entender, ela foi criada de que forma? Ela foi criada para promover dentro do centro da cidade uma rotatividade do estacionamento. Ou seja, então era forçar as pessoas a desocupar sua vaga rapidamente para outros consumidores consumir, enfim, dar uma melhoria de comércio, né? Mas o que foi feito? Então implantaram no centro da cidade, viram que a arrecadação foi boa, vamos imaginar assim, né, para os cofres da prefeitura, e aí começaram a colocar também nas regiões fora das ruas do centro. Então isso fez o quê? Esgotou o local que a pessoa pode estacionar. Então a minha proposta nessa indicação para o prefeito é o quê? É que ele possa promover durante o dia a isenção de um período de cobrança do estacionamento da Zona Azul, porque isso aí iria fortalecer muito o comércio local. Você percebe o seguinte, hoje nós estamos enfrentando no Brasil um desemprego a nível assim avassalador. São praticamente 11 milhões de desempregados no Brasil. E é natural que Jacareí também não é diferente. Agora, quem é que promove o maior número de postos de trabalho no nosso município? É o comerciante. A maior indústria que tem hoje no nosso município, eu acredito que na grande maioria das cidades do Brasil, é o comércio. Então, se o prefeito se sensibilizar e der esse espaço, eu sugeri, por exemplo, né, das 14 às 16 horas. Mas nada impede de o prefeito estudar uma outra alternativa para promover as pessoas não irem também comprar em outras cidades, ficarem consumindo aqui no nosso comércio. E uma outra coisa também que eu já fiz a indicação, mas até uma coisa que a população precisa saber, Cris, é o quê? É que muitas das vezes, né, eu faço as indicações para o prefeito, eu mostro a solução para o prefeito, só o que acontece? Parece que ele não tem ouvidos, parece que ele não se sensibiliza com as indicações. E isso é um grito do povo. Então, de sábado também eu promovi
para que o prefeito pudesse, por exemplo, o sábado que fosse próximo à data de forte de pagamento, né, da cidade, como, por exemplo, os funcionários públicos, né, que é uma folha de pagamento que é de 260 milhões de reais por ano, e isso, queira ou não, fomenta o comércio, que o servidor público vai consumir no comércio. Então, a data que fosse forte e coincidisse próximo, né, ao sábado, ele desse a isenção de cobrança da tarifa de Zona Azul. Eu acredito que isso aí iria dar uma força tremenda para o comércio. Tá certo, estamos aqui conversando com o vereador Fernando, da Ótica Original, do PSC. A gente faz uma pausa no bate-papo com ele. E, olha, vamos trazer para você agora notícias do tempo. Depois do recorde de ontem, vamos saber agora como fica o tempo hoje na cidade. É hora da previsão. Os últimos dias estão gelados, as temperaturas estão sempre próximas a zero. Hoje continua o frio intenso em Jacareí. As temperaturas baixas vão permanecer com a umidade relativa do ar em 70%, mas sem chances de chuva. A mínima vai marcar 5 graus e a máxima atinge os 10 graus. Já amanhã, as mudanças vão ser poucas. O solzinho vai aparecer de vez em quando e a umidade do ar vai estar alta, em 100%. A mínima também fica em 7 graus e a máxima não passa dos 20 graus. E agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na cidade. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Tiradentes, Padre Eugênio, avenidas Dom Pedro I, Malaquiácide e Elmira Martins Moreira. Amanhã, quarta-feira, nas avenidas Pensilvânia, Dom Pedro I, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Elmira Martins Moreira, São Jorge e Rua Tiradentes. A Escola Agrícola de Jacareí está sendo alvo de uma polêmica. O governo paulista quer vender quase a metade do seu território para iniciativa privada, com o objetivo de sanar algumas dívidas estaduais. Centenas de estudantes da própria escola fizeram uma manifestação contra essa medida que está para ser votada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter Rodrigo Romero foi até lá e traz mais detalhes. Cerca de 100 estudantes fizeram um protesto em frente à Escola Técnica Estadual Cônego José Bento, conhecida em Jacareí como Escola Agrícola, localizada no centro do município. O motivo da manifestação é a proposta do governo paulista de vender 44% da área onde está a escola para a iniciativa privada. A Escola Agrícola é um patrimônio de Jacareí. Ela está aqui há muitos anos e é uma das melhores escolas públicas da cidade de Jacareí. E o governador do estado de São Paulo, como já tem feito há muitos anos, está tentando comer a escola pelas beiras. Está vendendo lá atrás, está vendendo uma parte aqui, outra parte ali. Sem dizer que a Escola Agrícola é o pulmão de Jacareí. É a última área verde significativa dentro da cidade. E ele está querendo vender isso para pagar a dívida dele. Todo o apoio aos estudantes, todo o apoio à população de Jacareí, que é contra esse desmanche do governo do estado, do PSDB, que quer vender 79 áreas no estado de São Paulo para cobrir um déficit dele. O plano do governador Geraldo Alckmin é enviar à Assembleia Legislativa um projeto pedindo a alienação de áreas do estado consideradas inativas ou de pouco uso. E dentre elas está uma parte de aproximadamente 300 mil metros quadrados da escola agrícola. Um trecho da justificativa do projeto é a queda na arrecadação tributária. É uma área verde muito grande que pertence à escola e o governador está retalhando a nossa escola. E como o patrimônio é nosso, é da cidade, ele não deve vender para iniciativa privada para cobrir as dívidas dele. Não tem nenhum estudo, inclusive no projeto, nós não temos um detalhamento de qual área que vai ser vendida aqui. E nós rejeitamos isso. O que eu quero como legislador, e eu estou abraçando essa causa, é que esses muros aqui sejam derrubados, essa área seja uma área aberta para a população. É um patrimônio nosso e nós queremos contar com todo mundo. Parabéns à juventude que está brigando pelos seus direitos. Os estudantes seguraram faixas com frases de ordem e pediam aos motoristas que passassem por ali para que buzinassem em apoio à iniciativa. Para as próximas semanas, estão programados novos encontros com igual objetivo. A data da votação do projeto na Alesp ainda não foi divulgada.
É uma área que tem nascente de rio, então, tipo, é uma área verde muito importante para a cidade. Essa área, ela é importante não só para a gente que é da escola, mas também é importante para a população, para a cidade num todo. Eu acho que a população tem que tomar conhecimento do que está acontecendo, que às vezes parece que o governo do estado, além de não estar presente no nosso município, quando vem para fazer essa besteira. E aí a juventude, juntamente com as autoridades, chamar a atenção da população, que a gente não pode deixar isso acontecer. E é por isso que a gente está aqui unido num esforço por Jacareí. É o maior contato que a gente tem com a natureza, fora ser um patrimônio público, esse tipo de coisa, é uma referência há muito tempo para a turma da cidade, para a população, todo mundo tem essa escola como referência de contato com a natureza. Já marcou muitas gerações, então eu acho que a venda dela não seria uma medida viável. Bom, e uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu por enquanto a tramitação que previa a venda da escola agrícola. Bom, e aqui no estúdio nós estamos recebendo o vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. Vereador, o que o senhor também tem acompanhado essa luta, essa discussão, essa polêmica, e qual é a sua opinião sobre este assunto? Na verdade, Daniel, eu queria posicionar aqui que primeiramente o PSC, o Partido Social Cristão, ele é contrário à venda, né, dessa área. Seria uma venda de 38% ali da área, né, da escola agrícola. Agora, por outro lado, a gente percebe, né, a fala acalorada dos outros vereadores aqui da base do governo, dizendo que o governador está ausente aqui de Jacareí, né? E não é verdade, Daniel. O que acontece é o seguinte: em 16 anos de governo, desse governo aqui, o governo do Partido dos Trabalhadores de Jacareí, eles não fizeram um projeto para o governador do estado a respeito da escola agrícola. Então perceba, né, para registrar, eu sou contra a venda da área, porém também eu sou contra a administração local não enviar nenhum projeto para o governador do estado. Então como é que fica isso? Eu tenho falado isso na tribuna, sabe, Daniel, porque o prefeito da nossa cidade, juntamente com o secretário de desenvolvimento, enfim, com a sua assessoria, deveria, né, e tem que fazer o que? Uma frente com o governador do estado, ou seja, tem que cobrar dele. Porque ali você perceba que a escola agrícola poderia ser feito o quê? Poderia ser feito um parque, né? Toda a revitalização daquilo dali, do local. Poderia etiquetar as árvores ali com a espécie, tá? Para atrair as pessoas a fazer a visitação. Poderia, por exemplo, fazer um borboletário ali dentro da escola agrícola. Poderia, como por exemplo, quem foi a Ubatuba sabe que lá Ubatuba tem um aquário, né? E lá no aquário tem uns jacarés lá, onde as crianças vão visitar, enfim, dentro daquele aquário. Jacareí já tem o nome como Jacareí, que tem ligação com jacarés, né? Quer dizer, colocar ali também jacarés, enfim, atrair o turismo para dentro da cidade. Além de fortalecer as famílias aqui dentro da cidade, trazer outras pessoas para vir visitar a nossa cidade. Então, eu acho assim, que o governador do estado, eu acredito que esse meu posicionamento realmente errou, né, nessa posição, porém eu acredito que mais errou ainda a administração local por não fazer uma frente com o governador do estado e cobrar. Eu, como vereador, tenho cobrado o governador do estado, então eu acredito que a prefeitura também tem que cobrar. Vereadora, o senhor falou da atuação do governo do estado, o senhor conseguiu uma emenda para Jacareí, foi do governo do estado essa emenda? Não, essa emenda, Cris, ela foi uma emenda no âmbito federal, né? Inclusive quero agradecer ao nosso deputado Gilberto Nascimento, tá? Que ele enviou, através do nosso mandato, R$500 mil, tá? Para a infraestrutura em Jacareí. E isso daí reflete o quê? Em pavimentação, em asfalto. É lógico que a gente gostaria muito de trazer essa emenda para o setor da saúde, tá? Mas infelizmente foi o que a presidente Dilma liberou na ocasião, que é esses R$500 mil para a infraestrutura. Inclusive eu queria indicar, né, para onde iria esses R$500 mil, mas a gente, como está na base da oposição, então o prefeito não deixa a gente indicar. Quer dizer, mas não tem problema, eu acredito que o nosso mandato fortaleceu, né, o orçamento da cidade com esses R$500 mil vindo através do nosso mandato. Então eu estou muito feliz aí com essa ação que a gente conseguiu frente ao governo federal. Vereador, o senhor mencionou a questão da saúde e existe um questionamento também que o senhor fez à prefeitura sobre o número de médicos especialistas da Santa Casa. Qual foi esse questionamento? O que o senhor está buscando? Então, na verdade, Daniel, o que acontece é o seguinte, eu posso até trazer para um fato real, né, que aconteceu agora recente.
nós tivemos lá a situação de um senhor de idade, de 86 anos de idade, tá? Que estava com a sua perna toda necrosada. Para você ter uma ideia, eu conversei com o pessoal lá e as enfermeiras estavam tirando literalmente bicho do pé dele, entendeu? Porque o nosso organismo, ele, né, fabrica isso, enfim. Então ele precisava do quê? De uma amputação nas pernas e não tinha o cirurgião vascular. Então você imagina a situação, né? Aí eu tive que ir na Santa Casa e discutir com o superintendente, enfim, com a diretora da assistência social, para que pudesse acelerar esse processo. Então está faltando especialista. Uma outra coisa também que é pertinente é o quê? Hoje, por exemplo, a pessoa que estiver acometida com um câncer, tá? Com um CA, né? O que acontece com ela? Na Santa Casa, eles não têm tratamento para câncer. Ali eles vão dar o quê? Remédio para dor, comida e deixar a pessoa dormindo ali. Quer dizer, vão fazer os primeiros atendimentos, né? Porque a Santa Casa não é especialista em tratamento de câncer. Então precisa fazer o quê? Precisa fazer a transferência desse paciente para, no caso, por exemplo, o São Francisco, tá? Que é o hospital de referência que nós temos aqui no nosso município. Mas o que acontece? O São Francisco, hoje, ele reduziu os seus atendimentos, no atendimento que ele faz para a prefeitura, porque a prefeitura está com os pagamentos atrasados para o São Francisco. Então perceba a situação, quem fica nesse fogo cerrado é o paciente. Então eu também tenho feito uma frente com a prefeitura para que eles possam acertar esses atrasados com o São Francisco e até porque para a população saber que a administração ela gastou nesses últimos anos 20 milhões de reais em publicidade, em propaganda. Inclusive eu tenho dito, e as pessoas têm visto isso, propaganda, por sinal, muitas delas, em horário nobre na TV Globo. Então, quer dizer, enquanto fazem propaganda em horário nobre com a TV Globo, o paciente acometido de câncer na Santa Casa fica lá às mínguas. Então, é uma coisa... Novamente, a conta não fecha, sabe, Daniel? Então, nós precisamos o quê? Precisamos de vontade política, precisamos de administração e planejamento no nosso município. Principalmente no âmbito de saúde, que é o que atende a maior instituição da Terra, como eu falei aqui, que é a família. Muito bem, estamos aqui no nosso bate-papo com o vereador Fernando da Ótica Original, 9h40, e agora vamos ao esporte aqui da nossa cidade, e quem traz todas as informações é o repórter Ícaro Leal. Bom dia, Ícaro. Olá, Daniel, bom dia. A cidade de Jacareí recebeu neste fim de semana o 3º Brasil Open Martial Arts 2016. As competições foram de sexta-feira até o domingo, com diversas artes marciais. Ao todo, mais de 1.500 pessoas passaram pelo Educamais São João para prestigiar esse evento. Após a suspensão da partida entre Jacareí e Pompeia no futsal, em razão da umidade da quadra, os times deram prosseguimento ao jogo válido pela Liga Paulista, no sábado. O jogo estava em 1-1 e encerrou 2-1 para o time do Pompeia. Jacareí agora está em 7º lugar, com apenas 7 pontos conquistados em 6 partidas. A nadadora de Jacareí, Dainara de Paula, participou de etapa do circuito Mare Nostrum em Barcelona e ficou na 4ª colocação nos 50 metros borboleta. Agora, ela retorna ao Brasil e continua a preparação para os Jogos Olímpicos. E no rugby, as equipes de base de Jacareí, M19 e M15, estrearam pelo Campeonato Paulista. As duas equipes enfrentaram o Pasteur fora de casa. O M15 perdeu por 32-15 e o M19 perdeu por 26-23. Os dois times estão na 4ª colocação de suas categorias, 100 pontos conquistados. O time B enfrentou o Mogi pela 3ª rodada do Campeonato Paulista de Desenvolvimento e venceu por 105-20. A vitória colocou a equipe na briga pelas primeiras colocações do Grupo B. O time soma 11 pontos. E neste fim de semana, o jacariense Matheus Cruz participou com a seleção brasileira do torneio Roma Sevens, esse que foi o último desafio do Brasil antes dos Jogos do Rio de Janeiro. E os tupis deram um show, ficando em 2º lugar, perdendo apenas para a África do Sul na final. Esperamos que Jacareí tenha um representante nos Jogos Olímpicos. E para fechar, Jacareí participou da Copa Brasil Piracicaba entre 8 e 12 de junho e conseguiu o 3º lugar geral do troféu Eficiência. Durante o evento, a cidade acumulou 3 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze nas competições de rating e de ranking.
E a gente vai ficando por aqui. Na sexta-feira a gente volta com mais. Um grande abraço. Obrigado, Ícaro. E termina aqui o Bom Dia Jacareí desta terça-feira, 14 de junho de 2016. Agradeço aqui a presença do vereador Fernando da Ótica Original, do PSC. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, vereador. Obrigado, Daniel. Obrigado, Cris, viu? Foi muito bacana participar desse bate-papo, né? E até porque a gente leva bastante informação para o munícipe, né? E vamos em frente. Tá certo, muito obrigado. Agradecendo também a presença da nossa jornalista Cristiane Prisbisk. Isso, Dani. Lembrando então que amanhã tem sessão ordinária, mesmo que não tenhamos tido projetos inscritos na ordem do dia, tudo pode acontecer, amanhã pode ter inserção e também tem um momento do expediente que é bem legal, acompanhe. Tá certo. E agradecendo a você que nos acompanha também em canal aberto, no 61.4 digital ou pelo canal 12 da Operadora NET ou ainda pela internet no nosso site. Obrigado pela companhia. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira, agora 9h43. Um grande abraço e continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.